digital.com.br, recebe a psicóloga Marcela Seixas. Estamos no fim do mês de agosto, mas essa pauta dura o ano todo. Vamos falar sobre o Agosto Lilás e a violência doméstica. É uma ação que já acontece durante todo o mês e o jornal manchetedigital.com.br reservou a conversa com a Marcela. Também temos a violência emocional, onde o homem se sente menos que a mulher e tenta menosprezá-la no sentido de desqualificada. Então, nós temos esse tipo de violência também. Outra violência que é muito comum de acontecer e que dificilmente as pessoas se tocam é quando a mulher começa a ser afastada do círculo social dela, da família, dos amigos, das pessoas que poderiam ser uma rede de apoio. A pessoa violenta, o homem que pratica o homem, mas também deixando claro que muitas vezes também existe, né, a violência da mulher contra o homem, mas aqui a gente está mais especificamente do homem para com a mulher, né? Mas também existe esse afastamento. Por quê? Porque há uma tendência dessa pessoa que comete a violência em isolar a pessoa que está sendo violentada ou a pessoa que ele está tentando tirar uma certa vantagem, seja para ter a mulher exclusivamente para ele, ou seja para ter acesso ao patrimônio dela, mas há um isolamento e isso também tem que ter um certo cuidado. Então, um dos primeiros fatores é esse: isola da família e dos amigos, já perde o convívio social. Opa, já não estou vendo aquela pessoa. Há essa proibição mesmo, o homem chega e não vai sair, tu não vai em tal lugar, enfim. Não, é tudo muito sutil. É muito sutil. Essa violência emocional, Jefferson, ela é muito sutil. A pessoa que violenta vai colocando gradativamente a vítima longe das pessoas que ela quer bem. A família, eu acho que os teus pais não gostam muito de mim, eu também não sou muito fã, acho que ninguém te ama mais do que eu. Tu viu teu amigo não é tão teu amigo assim. Vai minando no decorrer dos anos. Isso não é algo que acontece em meses. Isso é algo que vai acontecendo no decorrer de anos. A pessoa que tem essa tendência a colocar a vítima, encarcerar a vítima para tirar suas vantagens, ela é muito sagaz. Então é com o tempo que isso vai acontecendo, tanto que as vítimas raramente se tocam. Quando elas se dão conta que elas estão sozinhas num sofrimento imenso, elas já estão ou pensando em suicídio ou tentando terminar com um casamento que elas também não conseguem sair dele porque acham que sem aquele companheiro não vivem. Então é bem complicado, é bem difícil da gente identificar quando a gente está sofrendo uma violência nesse sentido emocional. Sim. A gente é acostumado a ver os noticiários e hoje até comentava contigo aqui uma informação que me deixou bastante triste, a violência contra a esposa e contra os filhos. Sempre há uma dúvida para quem não entende muito o comportamento humano. O agressor, ele sente prazer com aquele momento. O que dá pra gente tentar entender o que se passa na cabeça? Nós tivemos um caso aqui, por exemplo, aconteceu em Porto Alegre, eu acho, ou aqui no Rio Grande do Sul mesmo. O homem mata a companheira e larga o corpo em frente à casa dos pais. Coisas assim que a gente não consegue entender como que alguém em sã consciência chega num momento como esse. Sim, esse é um perfil perverso, muito provavelmente, né? Pela reação que essa pessoa teve de largar o corpo na frente da casa dos pais, a pessoa é de uma perversidade, né? É incalculável. Então, essa pessoa muito provavelmente tem essa característica. Porém, existem várias características que a gente pode denominar para um agressor, mas também tem a pessoa que agride porque gosta de agredir e porque tá tudo bem, porque ela aprendeu a ser assim, né? Então tem o narcisista que quer que o mundo gire em torno dele, que quer ser mimado, que é uma pessoa que sempre tá tentando tirar vantagem, mas também tem aquela pessoa que cresceu no meio de agressão, né? Por exemplo, eu vejo os meus pais trocando farpas, eu vejo meu pai batendo na minha mãe, eu vejo ou colocando a minha mãe numa condição de inferioridade,
E aquilo, como eu sou uma criança, né, e nem eles também são frutos, né, provavelmente de uma história muito parecida, né, também com relação aos meus avós. Então isso vem passando de geração em geração e eu vou entendendo aquilo como natural. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno. Elas simplesmente agridem porque faz parte do dia a dia agredir. Eu grito porque eu estou acostumada a ouvir gritos. Eu brigo porque eu estou acostumada a ouvir brigas. Eu trato a minha futura esposa da mesma forma que o meu pai trata a minha mãe. Por quê? Porque é uma questão aprendida, né? Inconscientemente isso vai ficando registrado e vai ficando registrado com muita naturalidade. E isso, Jefferson, me preocupa muito. Essa naturalidade com que as questões vão passando de geração para geração, de uma maneira, em certas proporções muito boas, mas nesse caso, de uma maneira muitas vezes trágica, né? E essas crianças também, elas precisam ser assistidas na escola, porque não é natural ser agressivo, não é o natural do ser humano ser agressivo. Ele está aprendendo a ser assim. Como quebrar o ciclo? Quebrar o ciclo é prestar atenção no ser humano. A primeira coisa, assim, a gente pode prestar atenção nessas crianças, principalmente nessas novas gerações que estão aí, né? Crianças agressivas, crianças que reproduzem um comportamento agressivo. Da onde vem esse comportamento, né? Outra questão que eu acho fundamental é que, culturalmente, a gente tem a tendência a acreditar que nós viemos nessa vida para sofrer. E nós não viemos nessa vida para sofrer. Então, eu não tenho que aceitar o sofrimento. Um casal é feito para ser feliz. Problemas todos os casais têm, mas o respeito, ele não pode faltar. Então, eu não devo aceitar jamais que alguém me desrespeite. Isso também ajuda a quebrar o ciclo. Ainda que eu tenha visto meu pai bater na minha mãe, a minha avó e meu avô viverem discutindo, ainda que eu tenha isso, e a partir do momento que eu tenha esse exemplo, a partir do momento que eu me valorizo e que eu digo, eu não quero isso pra mim, eu quero um casamento que me traga paz, ou eu prefiro ficar sozinha. Então, essa mudança de olhar e uma boa dose de amor próprio faz toda a diferença. Bem, Jornal Manchete Digital, conversando com a psicóloga Marcela Seixas. Estamos falando sobre o Agosto Lilás. Mas eu convidei ela para vir aqui para a gente poder trazer esse tema mais dentro da área dela, né? Identificando características, comportamentos, sentimentos. E é isso que a gente está colocando hoje nesse tema que com certeza você vai acompanhar na íntegra aqui nas nossas redes sociais e também os recortes no Instagram e no Facebook do Jornal Manchete Digital. Marcela, essas campanhas, elas conseguem chegar no objetivo? Eu já sei que você ajudou, né? Passou aí o mês todo envolvida em ações, né? Junto ao Poder Público Municipal. Eu vi que teve ações nas escolas, enfim. Claro que esse trabalho é fundamental. Mas essa abordagem, vocês conseguem ter essa troca, essa informação tão crucial de quem realmente precisa? Sim, há uma troca bem rica, bem bacana, assim. Os adolescentes, eles têm um despertar muito interessante, porque eles conseguem identificar nas próprias famílias o que está acontecendo, porque se ninguém me falar, né, que a minha família não está funcionando como deveria, eu vou entender que o funcionamento é aquele que está tudo bem. Então, um toque de fora, uma palavra, uma escuta, o papel do jornalismo que tu está proporcionando para a gente, de trazer esse tema, de falar, desperta. Ele ajuda muito, ele ajuda a despertar, ele mostra que as coisas não estão funcionando exatamente como deveriam, né? Então, isso tudo é muito importante e tem as crianças, os adolescentes, principalmente, eles demonstram em muitos encontros que eles não querem isso para a vida deles, que eles até reproduzem, né, automaticamente, mas que eles não querem isso para a vida dele, e isso já nos enche de esperança num futuro menos violento, né? Essa nova geração, aliada a fatores que trazem, né, da família, heranças comportamentais, não sei se é o seu termo, mas criei ele agora aqui para a gente poder falar.
aliado à tecnologia. Como que vocês estão enxergando esse cenário daqui para frente? Até porque antes nós tínhamos o comportamento humano, mas não com essa tecnologia tão avançada que nós temos agora, né? Seja através de inteligência artificial, como a gente estava conversando nos bastidores, seja através da instantaneidade da informação, do exibicionismo nas redes, né? Como que a Marcela enxerga essa aceitação dos jovens, que é um exemplo, mas ao mesmo tempo essa relação da tecnologia, que no meu entendimento, é uma das mais avançadas. Obviamente a tecnologia vai sempre avançando, mas ela hoje ela está junto com o ser humano, né? Ela é a memória, ela é o olhar, ela é a acessibilidade, ela daqui a pouco é uma pesquisa no Google. Como é que tá enxergando isso? Então, é difícil essa pergunta, né? Porque a tecnologia, a gente tem o mundo inteiro e as informações todas, absolutamente todas nas nossas mãos, né? Então, vai muito do que esses jovens vão escolher, mais do que nunca eles têm o poder nas mãos. Por isso que nós precisamos orientá-los para que eles usem essa tecnologia a favor deles, né? Então, assim, que uma palavra que a gente diga sobre uma violência não fique no ar, eles vão pesquisar, eles veem uma notícia sobre um feminicídio, ou que chame a atenção deles e aquilo não vá de encontro mais com a realidade que eles podem estar criando, né? Então, eu espero ansiosamente que eles usem a tecnologia a favor deles, assim como tem um outro lado que me preocupa muito, muito, que é o excesso de controle, que também é uma forma de violência, que a tecnologia traz. Inclusive, eu já levantei essa polêmica, foi algo que rendeu bastante da localização atual. Uma coisa é os pais terem a localização atual dos filhos. Outra coisa são adolescentes de 13 anos, 15 anos com a localização atual do namorado e da namorada. Então... Tema contigo que eu já ia falar de stalker, enfim, ia trazer, né, mais esses detalhes. Mas esse é um fato, né? Eu ia falar sobre isso. Geralmente, a gente entende dessa forma, né? Esse controle é dos pais. E era isso que eu queria despertar em ti, tu trouxe pra nós, e falar do stalker também, né? Que é um crime, e daqui a pouco me mandando mensagem. Esses dias eu vi um absurdo que mandava pix de 1 centavo pra mandar um recado porque tava bloqueado das redes de tal moça, por exemplo. Eu vi isso na TV, numa reportagem. Então, a tecnologia, ela acaba também, de certa forma, né? A pessoa foi lá, ganhou 100 metros para poder o afastamento, né? Conseguiu. Sim. Né? Que essa parte pega mais da polícia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia está aproximando essa pessoa, né? Então... Agora, essa questão, Jefferson, do afastamento, ele é inclusive da tecnologia. A legislação, ela não fala especificamente. Seria um fake, enfim. Mas isso tudo pode levar a pessoa que teve a medida protetiva, né? Se a pessoa que teve a medida protetiva denunciar que está sendo vigiada, ou que tem perfis falsos, ou que a pessoa está ameaçando por WhatsApp, ela pode estar a quilômetros de distância, ela pode estar lá em Porto Alegre, não importa. Né? Ela tem que manter esse afastamento das redes, dos contatos e tudo mais, assim. Então, as pessoas não têm muito conhecimento desse distanciamento. Parece que é só distanciamento físico, né? Mas ele também é um distanciamento virtual. E agora vem as jurisprudências aí, né? Porque a legislação de 80 e alguma coisa, eu não sou muito boa em legislação, mas a legislação já tem um certo tempo, a gente não tinha tecnologia tão avançada assim, mas ela, de certa maneira, as jurisprudências vem modernizando isso, e não pode distanciamento é distanciamento, inclusive sob pena de prisão, até. Aí, fica a informação importante, então, e vai causar o mesmo efeito também na vítima, né? Eu vou fazer uma pergunta agora também mais técnica, não tão difícil, tá? Mas a gente quando entrevista psicólogo já vai aproveitando, né, para poder buscar maiores informações. Mas uma coisa que me chama muita atenção também, como jornalista, é a vitimização do autor.
a vitimização do agressor. E isso a gente acaba percebendo que muitas vezes se torna uma manobra de convencimento para trazer a verdadeira vítima dele, enfim. Trazer um pouco, traçar um pouco desse perfil, por favor, Marcelo. Os relacionamentos, a gente pode entrar nesse caso, Jefferson, de relacionamentos tóxicos, né? Que é aquela questão assim, eu faço todo o meu melhor pela vítima, eu tenho minha namorada, eu faço todo o melhor por ela, e daqui a pouco eu dou um tapa, eu digo algo agressivo, e me coloco na condição de vítima, me dou conta do que eu fiz, e me coloco na condição de vítima outra vez. Não, mas isso nunca mais vai acontecer. Ou se não, uso aquele termo que é o que eu mais ouço no consultório. Viu o que tu me leva a fazer? Olha só, eu só gritei contigo porque tu me obrigou a fazer isso. Eu só te traí porque tu me deu motivos. Eu só te bati porque tu me deu motivos. E daí inverte o jogo. E a pessoa que está do outro lado, a vítima, não se sente vítima dela, se sente a vilã da história. Porque há uma jogada emocional aí. Então o relacionamento é tóxico assim, eu te dou o tapa e te peço desculpas. Eu te agrito e te peço desculpas. E a pessoa que agride, geralmente, ela é muito esperta. Ela não quer perder aquela pessoa que ela tem um certo domínio, né? Ela precisa se alimentar daquela pessoa que está ali, digamos assim, entre aspas, né? Ela precisa sugar aquela atenção para ela. Então ela inverte o jogo e se coloca na posição de vítima. E coloca ainda a culpa na verdadeira vítima. Olha, eu só reagi assim, eu só te empurrei porque tu viu o que tu fez, né? Tu passou de todos os limites. Então, aquela pessoa estava ali sofrendo há meses, digamos assim, ou até anos, uma agressão emocional velada, como, por exemplo, sendo chamada de gorda, de feia, de que ninguém nunca vai gostar dela, de incompetente. Isso, dia a dia, vai minando, ou de tempo em tempo vai minando. E daí essa pessoa se estressa com o agressor, chega uma hora que ela explode, e daí o agressor se coloca na condição de vítima, mas jamais, isso não acontecia assim, a culpa é tua. E daí a pessoa pensa que tá louca. Várias vítimas chegam para mim e dizem assim, Marcela, me diz uma coisa, eu tô louca? Assim, é impressionante essa pergunta que eu ouço quase todos os dias no consultório. Quando é um caso de violência, assim, né? Eu tô louca. E daí a gente tem que fazer todo o papel de desconstrução, porque a pessoa realmente ela acredita que era ela que causou o estresse no agressor, e não o contrário. São várias situações, né, que a gente poderia estar colocando aqui, mas principalmente tentar trazer com a Marcela esta relação familiar, né, ela conversou com a gente aqui, também trouxe um pouco sobre os adolescentes, né, sobre esse vínculo, né, que acaba muitas vezes vindo de gerações a gerações. Trouxe também a questão da medida protetiva, um alerta, né, aos stalkers, enfim, todos os temas bastante relacionados, né, ao Agosto Lilás. Mas esse assunto não se esgota, né? Diariamente nós temos problemas acontecendo, vindo à tona na mídia também, buscando a própria imprensa, muitas vezes tentando trazer, né, essas informações. Como os pais podem trazer isso principalmente para as filhas. E às vezes a gente sabe, né, que a adolescente está apaixonada, enfim, né, tem toda aquela questão hormonal que está envolvida, né, e daqui a pouco isso pode gerar até uma crise, um atrito, né. Quando que procura o psicólogo, quando que a família consegue também dar conta, quando que um pai idoso vai conseguir trazer lá para o genro, para a filha, né, como que tem que ser construída essa comunicação dentro do ambiente familiar, Marcelo? Na família é algo bem importante, principalmente com relação aos adolescentes, porque há uma tendência natural dos adolescentes nessa fase se isolarem muito dos pais, né? Eles se distanciam dos pais e ficam próximos dos amigos. Então, os pais precisam ficar atentos, trazer esses adolescentes para o convívio da família, no sentido de ver como é que está esse namoro, ver como é que estão essas paixões que são tão naturais
da adolescência, mas que elas têm umas distorções muito sérias, né? Inclusive, há muitos crimes entre jovens também, né? Que também não são tão divulgados. Então, os pais precisam ser amigos dos filhos. Os filhos têm que sentir que eles podem contar com esse pai, com essa mãe, para que eles sintam-se seguros em falar quando algo não vai bem. E tem uma questão bem importante, que é os pais tentarem mostrar que um namorado querer, por exemplo, já que a gente já tocou nisso, a localização atual da namorada 24 horas por dia, não é saudável, não é natural que os relacionamentos... mas antigamente era diferente. Não, os valores, eles não podem mudar. Outra questão que eu vejo como fundamental é os pais incutirem nos filhos os valores de que jamais eles permitam que alguém os maltrate. Seja emocionalmente, seja fisicamente, não importa, né? Não preparar os filhos para a briga, mas preparar esses filhos para se defenderem, para que eles aprendam a se defender. Do tipo, se algo está te machucando, é porque está errado, é porque não está certo. Se o teu namorado está te diminuindo, ou se... Que interessante que tu tá sempre errada no teu namoro e o teu namorado não te larga. Mas se tu fosse tão ruim assim, por que ele estaria contigo, né? Então, levar os filhos a pensar, não irem... Os pais de adolescentes têm uma tendência a irem de encontro e que irem contra os filhos. E é um movimento que tem que ser diferente. Eles têm que ir de encontro a esses filhos, para que exista um diálogo, para que exista um vínculo de confiança, para que os filhos entendam que devem se valorizar, que a adolescência é linda, estar apaixonado é maravilhoso, sentir o coração bater forte é maravilhoso, mas que mesmo assim não pode permitir que alguém o desrespeite, seja no quesito que for. Então, os pais precisam se aproximar mais dos filhos, precisam trazer esses filhos para a hora do almoço, principalmente, porque às vezes é o único momento que tem ali, no lugar a mesa, não é lugar de celular, né? É a hora de diálogo, é a hora de conversar, é a hora de estreitar os laços entre a família. Então, os pais, eles precisam ter tempo para esse adolescente. Meu filho está só no quarto. Mas ele é adolescente. Não, isso não é saudável. Ele pode até ficar um pouco mais no quarto, mas não estar só no quarto ou só com o namorado. Não. Tudo precisa de um bom senso dos pais. Eu vejo que os adolescentes estão sem acolhida. E como dar um conselho para os pais que já são idosos, muitas vezes frágeis fisicamente, e estão vendo ali os filhos já aí numa meia-idade, também passando pelo mesmo problema? Os pais, eles têm que entender que eles são sempre pais e que a gente sempre precisa deles, independente da idade. Os nossos pais vieram desse mundo para zelar por nós, independente se eu tiver 17 ou se eu tiver 77. E o meu pai e minha mãe ainda estiverem aí, né? Porque muitas vezes os filhos crescem e os pais acham que, não, ele já sabe se virar, ele já, né, nem vai querer que eu me meta na vida dele. Mas isso também é uma forma de amor. Com amor e com respeito, eu costumo dizer que a gente pode fazer qualquer coisa, né? Dar qualquer conselho, desde que tenha amor e tenha respeito. Então, se os meus pais mais idosos estão vendo que o meu relacionamento com o meu marido está tóxico ou tem algo que não está funcionando bem, eles podem muito me chamar para uma conversa, me chamar para um chimarrão, tentando se aproximar, tentando me dar um toque. Isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas envolvidas, elas não percebem, elas realmente não percebem o tipo de relacionamento que elas estão, mas quem está de fora vê. E os pais de filhos grandes, digamos assim, já, né, eles meio que se eximem dessa responsabilidade, até por uma questão de respeito, muitas vezes, a esses filhos. Mas filho é sempre filho, e há uma hierarquia, e os pais sempre podem, com amor e respeito, lógico, tanto dos filhos para os pais, quanto dos pais para os filhos, opinarem, sempre que sentirem que é válido e é necessário. Essa pergunta ela vai também de encontro com aquela primeira fala lá da nossa conversa em relação ao afastamento, né, que é feito no círculo familiar, social, né? Então fica a dica
da Marcela aí para sempre manter o diálogo, né? Sempre tentar conversar e fazer com que as coisas se ajustem. Tem também uma pergunta, a gente já está se encaminhando para o final, mas dentro da questão até judiciária, né? Eles encaminham casais agora, principalmente o homem, para uma análise, uma avaliação psicológica, né? Antes, até no início da Lei Maria da Penha, não tinha, agora tem, né? Tentar essa reconstrução. Geralmente a gente escuta, né? Não tem jeito. Não tem jeito mesmo? Depende. Às vezes tem jeito. Às vezes tem jeito porque, como a gente conversou antes, esse comportamento pode ser aprendido. Então, a partir do momento que o sujeito passa por uma análise, que o indivíduo passa por uma análise, faz uma terapia, começa a identificar os pontos, por que ele é assim? Porque muitas vezes ele não quer ser assim, mas ele só sabe ser assim, né? Então, ele vai havendo um despertar e pode sim mudar essa relação. Se as pessoas envolvidas estiverem dispostas a procurar um tratamento eficaz, eles podem reconstruir a vida e, a partir daí, desenvolver o respeito que sempre deveria ter existido. Aprender a respeitar, né? Eu acho que esse aí é o principal. Marcela, eu quero te agradecer, chegamos a 30 minutos, eu fico horas aqui conversando contigo, mas a gente tem limitação do tempo, né? Mas eu vou deixar para o teu encerramento e deixar que fique bem à vontade para colocar a tua explanação final sobre o tema. Se quiser dar mais um recado também para essas mulheres, para essas meninas, enfim, fica à vontade. Obrigada, Jefferson. Mais uma vez, muito obrigada. É um prazer. Sempre conta comigo, sempre que for, e chegar até a comunidade através do Manchete Digital é uma honra para mim, porque vocês são muito bem vistos, né? E tem esse acolhimento da comunidade, sempre levando temas tão importantes e interessantes como esse do Agosto Lilás, que a gente ouve falar, mas não se aprofunda muito, né? Então, eu quero dizer para os teus seguidores que procurem ajuda sempre que sentirem que algo não vai bem no relacionamento, que não é natural sermos infelizes, nós não nascemos para sermos infelizes. Se eu pudesse mudar isso na humanidade, é algo que eu gostaria, que as pessoas entendessem que nós estamos nessa vida, apesar dos desafios que vêm com ela, para sermos felizes. E que um relacionamento a dois deve ser leve, deve ser respeitoso. Estresse existe, são duas famílias diferentes, duas pessoas de famílias diferentes que estão constituindo uma nova família. É lógico que existe estresse, mas nunca pode haver desrespeito. Nós nunca devemos aceitar ser desrespeitados, jamais sermos desrespeitados. Então, essa é uma dica que eu dou. Se algo não está bem, não está funcionando bem, eu estou sempre errada na relação, liga o sinal de alerta. Nós temos um sexto sentido que eu não costumo descartar. Dentro da gente, a gente sabe quando algo não vai bem. Então, conversem, por mais que pareça uma bobagem, conversem com o pai, conversem com a mãe, conversem, peçam ajuda, façam terapia, mas tentem uma segunda opinião. Algo está me incomodando, eu acho que esse relacionamento não tá legal. Troquem uma ideia, falem sobre o sofrimento de vocês. Nenhum sofrimento deve ser desconsiderado, por mais bobo que pareça. Então, peçam ajuda, esse é o meu recado, sempre. E depois temos aí vários órgãos que também dão um amparo, né, como o CREAS, a Prefeitura, o Fórum. A gente tem a Polícia Civil, a gente tem o Ministério Público, temos a Defensoria Pública. Então, peçam ajuda, não fiquem em sofrimento. Bem, essa é a Marcela Seixas conosco, então, falando sobre o Agosto Lilás. Nós encerramos por aqui essa entrevista. E para você que nos acompanhou aqui até o final, nosso muito obrigado e até a próxima. Obrigada.